Carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o capítulo 6, versículo 3. A maior dificuldade do ser humano é quando ele anda, mas não sai do lugar. É possível isso para um cristão? Esse texto de Hebreus diz que tem muito crente que está andando, mas não sai do lugar. Eu não entendo, mas a Bíblia diz que existe. É estranho, mas é uma realidade. Quando falta para nós um princípio de céu e de eternidade, o qual alavanca o nosso conhecimento a uma sujeição, produzindo em nós obediência a Deus, nós progredimos. Se nós não obedecermos, anda, faz tudo. 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja. Dá dízimo, oferta, participa de tudo e está empacado, que nem um burro velho lá no pasto. Não consegue andar. Por quê? Hebreus fala um dos sintomas disso. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Eu também acho bem difícil de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. O texto original diz para nós que a dificuldade de explicar de Paulo não era porque Paulo não entendia, é que ele não sabia como é que eu vou ensinar para quem já sabe e empacou. Como é que eu vou fazer? Não, eu sei tudo. Sou engenheiro formado, já fiz 50 plantas, mas o prédio que ele faz cai. O que adianta? Tem alguma serventia esse engenheiro? Você daria a sua casa para ele fazer? Mas tem crente que serve a Deus assim. Tem como? O nosso entendimento diz, peraí, errado. Paulo está falando para nós e está trazendo um tracejar de uma afirmação que ele diz, olha gente, quando se ensina a simplicidade, e em cima da simplicidade gera confiança e obediência, não se precisa de mais nada, é natural que o Espírito instrua. Agora o apóstolo está dizendo, olha, está difícil, Paulo, o autor aqui, mas nós levamos, a condição está horrível para nós tomarmos uma decisão, do que vai fazer na cabeça dessa pessoa? Como é que nós vamos discernir isso? Paulo diz por quê? Porque, Paulo, me perdoem, filhos, o autor de Hebreus fala por quê? Porque tornaram-se tardios. Tardios no quê? Eu ouvi. E escutar e ouvir tem uma diferença gigantesca. Eu posso escutar, mas não quer dizer que eu estou ouvindo. Porque o escutar faz parte da audição, o ouvir faz parte de uma transformação. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Qual era o problema desses? Os princípios elementares. Meu filho, ninguém reprova por coisa grande. Problema do crente nunca é coisa grande. Problema do crente sempre é as minúcias, as coisas pequenas, muito pequenas. Mas Deus tem solução para isso. Fique sossegado que Deus tem solução para isso. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Veja, ele não está dizendo que ele é inexperiente na palavra do conhecimento. Ele entende, ele sabe o que está falando. Ele está falando que ele é inexperiente na palavra da justiça. A justiça procede da onde? Da fé. Sem fé não há justiça. Abraão creu em Deus, gerou fé, um ato, e isso lhe foi imputado como justiça. Agora Deus vai agir com justiça na vida dele. Mesma coisa para nós. A palavra que falta. Às vezes temos o conhecimento da palavra, temos o entendimento da palavra, mas não temos a prática da palavra. Não deixou como que sejamos nós experimentados na palavra que o texto diz para nós, justiça. Muito boa isso. O que mais? Mas o alimento sólido é para os adultos,
Lógico que diz a palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que o que diz o texto? Prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O maduro na fé, ele distingue tanto o mal quanto o bem. Ele sabe muito bem discernir todas as coisas. 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ele está colocando a relação do didaquê, era a forma como que os apóstolos entregavam para no mover da crença para aqueles que estavam recebendo o evangelho. Ele disse, essas coisas elementares nós temos que depois rever mais. Estão muito atrasados porque se transformaram tardios em ouvir e em vez de amadurecerem viraram crianças na fé. Crianças na fé é um perigo, porque não conseguem discernir as coisas que elas movimentam para o caminhar num progresso da fé, produzindo então em nós obediência. No livro de 1 Samuel, capítulo 15, 22, você pode anotar e ler em casa, o contexto nos diz que Samuel encontrou com o rei Saul, e Deus disse para ele para que ele fosse para a batalha e destruísse tudo, e ele traz ovelhas. E então o profeta Samuel diz para ele, é muito melhor para Deus a obediência do que o sacrifício. Porque quando ele indaga, olha, você fez conforme o Senhor te mandou, fiz tudo conforme o Senhor mandou. Peraí, mas que balido é esse de ovelhas que eu escuto? Ah, mas olha, lá no rebanho dos inimigos tinham ovelhas gordas. Olha, estava uma beleza. Eu trouxe para sacrificar ao Senhor. O Senhor não pediu nada, nem que seja gordo. O Senhor pediu que fosse o quê? Destruído. E então o profeta ressalta esse contexto que nós vamos entender. Para Deus é muito melhor a obediência do que sacrifício. Porque o sacrifício pode se transformar numa conduta religiosa. Mas obediência é uma prática da justiça. Ninguém pode possuir obediência se ele não tiver uma conduta de prática da justiça. Se ele não tiver um desenvolvimento natural na presença de Deus, de uma mudança constante e de um amadurecimento que manifeste isso. Quando entendemos este princípio de obediência, precisamos colocar Deus também num princípio que a própria palavra estabelece. Salmo 34. O salmista abre este Salmo 34. Trazendo para nós um conceito de adoração e de louvor. Mas no versículo 8, ele tem um start, justamente dessa condição das coisas que Deus manifesta. Versículo 1 do capítulo 34 de Salmos diz assim, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Veja bem, a condição de adoração a Deus não é sistêmica. Ela não é por ida ao templo. A condição de adoração ao Senhor é uma vida contínua. Adorar o Senhor não é só quando o ministério de louvor está aqui à frente, adorando, e nós dizemos, hoje estamos adorando o Senhor. Claro que estamos adorando o Senhor, mas a nossa adoração, ela é fruto de um coração obediente. Quando você sai da igreja, você está adorando a Deus. Quando você vai trabalhar amanhã, você está adorando a Deus. Quando você vai cuidar do seu marido ou cuidar de sua esposa, você está adorando a Deus. Quando você encara os conflitos e as confusões do mundo, você permanece em todo o tempo adorando a Deus. Quando temos esse discernimento do que o texto diz para nós, então somos mergulhados no versículo 8. O que diz o 8? Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O texto traz uma exclamação. Provai e vede do Senhor. Prove o Senhor. Veja que a condução
da obediência é uma interação de prova, é uma interação de gosto, é uma interação de ação diante de Deus. Prova no sentido de experiência. Provem que o Senhor é bom. Como dizendo, mergulhem nesse Senhor que vocês adoram e vocês vão ver que Ele é verdadeiramente bom. E bem-aventurado é o homem que se refugia em quem? Nele, no Senhor. A condição nossa começa a abrir um pouco quando conseguimos entender mais uma coisa. João, capítulo 14, Evangelho de João, o capítulo 14. Versículo 1. Jesus começa a confortar os discípulos, porque ele está dizendo que ele ia embora. Mas, dentro deste primeiro versículo, tem algo que nós não podemos mudar. É princípio elementar para a obediência, para que possamos produzir fruto de justiça, para que possamos amadurecer perante Deus. Senão, como crente, ficamos aqui a vida inteira e não amadurecemos, não crescemos, não desenvolvemos a nossa fé na verdade. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, a manifestação do crer é para que possamos ver quem é Deus. Hebreus já nos fala isso, dizendo, aquele que crê em Deus, tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja, não é crer em Jesus para crer em Deus. Primeiro se crê em Deus, depois em Cristo. Por isso, Romanos 2 também já nos diz que o homem é indesculpável, porque Deus se apresenta em toda a natureza, e além da natureza, nós fizemos parte dela, colocou no nosso ser uma lei impressa com as qualidades de um homem para buscar a Deus e temer Ele. Por isso, alguém que diz que Deus não existe, essa pessoa diante de Deus é indesculpável. Ele pode dizer, ele pode falar, mas quando ele se deparar com Deus, ele vai dizer, fiz besteira. Cada um arca com os seus problemas, né? Cada um vai arcar com a sua loucura. Mas a forma como Deus estabelece aqui, eu creio em Deus, e aí eu creio em Cristo. A manifestação de Jesus, vocês não creem em Deus? Cremos. Então crede também em mim. E aí ele começa a manifestar algo extremamente profundo. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ou seja, Jesus não foi preparar o lugar, porque na casa do Pai, ou melhor, Jesus não foi preparar a morada, porque na casa do Pai ele diz que há muitas, mas ele foi preparar estas moradas, que já existem, mas ele foi preparar para quem? O que será que ele está inventando lá no céu para nós? O que será que ele está preparando para nós? Às vezes eu fico me deleitando nesse texto. Você imagina, Deus faz a casa e Jesus entra com a mobília e nós vamos para usufruir. Isso é loucura. Mas é isso que o texto está dizendo. Olha, meu filho, há muitas moradas lá, mas eu vou preparar lugar. Eu vou botar as coisas certinhas. Sabe quando Deus fez isso? Lá no jardim do Éden. Deus não fez o homem do pó da terra, soprou e disse, espera um pouquinho, agora vamos ter que arrumar aqui uma barraca, um guarda-chuva para vocês. Não, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e o colocou num jardim. E naquele jardim tinha o quê? Todo tipo de espécie de frutas, para que o homem se alimentasse. Deus colocou ele num lugar preparado. Aqui o texto está dizendo, e o Senhor Jesus diz, gente, eu vou preparar lugar. Fiquem aí, eu sei o que vocês gostam. Eu sei do que podemos surpreender. A manifestação de Jesus é trazer para nós um conceito de fé e vivência com Ele. Esperança, desejo, realidade espiritual, consciência de um mundo que verdadeiramente é nosso, interagindo com esse Deus santo, perfeito e totalmente divisor da nossa consciência. João, mesmo capítulo 14, o versículo 21.
A obediência gerará uma revelação interior da divindade. João 14, 21 a 23 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ora, alguém pode ter na sua vida Jesus habitando, morando no seu ser, e ele não saber disso? Você pode me dizer? Jesus mora na sua vida? Não sei não. Olha, Deus é tão silencioso que ele entra na vida e não fala nada. Nada, impossível. Quando Jesus vem morar, muda toda a circunstância. A luz invade, o conhecimento se submete a ele, as ações de Deus se manifestam. Ora, gente, há uma presença divina em nós, pela fé, para que por essa presença divina possamos ser praticantes, veja bem, praticantes de obras de justiça. Sem essa presença divina, não podemos ser praticantes de obra de justiça. Por quê? Porque ela não procede de nós. Ela procede de quem? De Deus. O conceito do procedimento da revelação da divindade vem de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, 4 e 5, diz assim: porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, em Cristo, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Paulo está dizendo, vocês não estão sabendo que Jesus está em vocês? Não conhecem que Jesus está em vós? Eu também ia me assustar. Se eu fosse escrever uma carta, eu ia dizer também: peraí, você não sabe que Jesus mora com você? Não, mora. Ah, então não mora, meu filho. Se aluga uma casa, o inquilino entra e você não sabe se o inquilino está lá, não vai ganhar aluguel não, meu filho. Se lascar. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se é que já estáis reprovados. Ou seja, sem nenhuma percepção espiritual, sem nenhum dinamismo, parado no tempo, não desenvolveu fé, não alcançou maturidade, continua desprezando as coisas de Deus, porque não obedece. Sem obediência não se pode produzir os frutos de justiça daqueles a qual o Senhor separou. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, texto também bem conhecido nosso. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem vai conseguir fazer isso? Quem é verdadeiramente habitado pela divindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Segundo, quem verdadeiramente possui o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é o sentimento? De possuir as coisas do reino de Deus e a pessoa de Cristo e do Espírito Santo no seu coração, mas andar em sujeição e humilhação, assim como Cristo procedeu, para que a obediência
exalte a glória de Deus em nós, para que se cumpra o que Paulo falou em 2 Coríntios 13, 4, 5. Temos dele, precisamos estar então convictos de que ele está em nós. Será que Deus está em você realmente? Será que ele entrou na sua vida realmente? Será que ele faz parte da sua vida? Ah, pastor, faz sim, domingo à noite, meu filho. Não estou falando domingo à noite, estou falando de uma vida de obediência. Estou falando de segunda a segunda. Domingo é mais um dia. A consciência de Deus e o padrão de Deus não é manifestado pela nossa consciência, por aquilo que nós achamos como correto, ou por aquilo que nós trazemos diante de Deus como correto. Pode ser que o que você faz diante de Deus como correto não seja o que Deus estabeleceu como padrão e correto. Isso é preocupante, mas intensificador para que possamos entender. Provérbios, capítulo 8. Provérbios, capítulo 8, versículo 10. Provérbios 8, 10 diz assim: aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. O ouro com, valor maior. Aceitai primeiro o quê? Meu ensino, não a prata. E o conhecimento, não o ouro. O que Deus está estabelecendo aqui como uma função verdadeira de conhecer Deus? Não se tem nenhum consenso com as coisas do mundo, prata e ouro. Não se alcança Deus por grandes somas de dinheiro, por grandes entregas de vida. Se encontra Deus por uma entrega diária diante do Senhor. Mateus, capítulo 16. Mateus 16, versículo 24. Também um texto conhecido, mas existe um pronomezinho que nós precisamos perder um pouco de tempo hoje. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim o texto sagrado: então disse Jesus a seus discípulos. Para quem que ele disse? Discípulos, aquele a quem ele tinha se revelado. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, diz outras traduções, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. A cruz de Cristo, da qual cantamos hoje, é o estabelecimento de uma obra de redenção sobre toda a carne. Mas a palavra do Senhor nos diz que existe duas cruzes. A obra da cruz, a qual Jesus leva, porque esta cruz só ele poderia levar. Alguém poderia levar aquela cruz? Ninguém mais, só ele. Mas o texto diz aqui que aquele que quer seguir a Cristo precisa levar o quê? A cruz de Cristo. A sua própria cruz. Ou seja, o efeito da cruz de Cristo, ele manifesta no dia a dia na minha cruz. Enquanto a cruz de Cristo me liberta do pecado, a minha cruz me liberta do poder da morte diária. A minha cruz age em mim, mortificando o meu caráter, os meus desejos, os meus sentimentos, diariamente. Por isso, eu falei lá no começo de Hebreus que tem solução para nós. A solução é assumir a nossa cruz. E a nossa cruz diz, pastor, meu marido é minha cruz. Não, senhor, meu filho, não é a cruz teu marido. Teu marido vai prestar conta diante de Deus. Ele sozinho com a cruz dele. A tua cruz é tu mesmo. A Bíblia diz, veja bem, cada um tome a sua cruz. Não é dos outros. Ah, mas eu vou levar minha cruz para Jesus. Não, meu filho. Existem várias cruzes. E a tua cruz é individual. É tua. E o Senhor diz que quem que tem que carregar essa cruz é você. Pare para pensar um pouquinho. A sua cruz, você sabe muito bem aonde é o seu calcanhar de Aquiles. Você sabe muito bem aonde a cruz precisa agir
em poder de mortificação sobre o seu coração. Você precisa entender muito bem aonde precisa Deus agir na sua vida, com o poder de uma cruz. Mas como que eu vejo essa cruz realçando em mim, pastor? Olha o que diz o texto. Se alguém quer vir após mim, o jeito da cruz realçar, a si mesmo se negue. Negar-se a si mesmo. Segundo ponto. Tome a sua cruz e então siga-me. Qual é o resultado disso? 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida é aquele que não nega a si mesmo por cuidados. Cuidados com quem? Com os homens. Cuidados com quem? O que os outros vão dizer. Cuidados com quem? Com as coisas do dia a dia. Até a gente pensa em os parentes. Não, você é dentro da igreja, o cara diz. Mas o que eu vou pensar? O que vão falar de mim? Eu vou pregar? Quem é isso? O que eu sou? Sou tão pequenininho, né? Não, meu filho. Não é no sentido de fraqueza que não estabelece glória de Deus. Porque pela fraqueza a glória de Deus aperfeiçoa em nós. Agora, a fraqueza que nos humilha é uma fraqueza diabólica. Precisamos verdadeiramente trazer isso. Porque quando nos protegemos a nós mesmos, quando cultuamos o nosso ego, os nossos interesses, o texto diz que a nossa vida guardada por nós mesmos, qual é o resultado dela no final? Nós vamos ganhar ela? Perdê-la-á. Vê se o texto diz. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Por quê? Porque nós não temos poder de salvar a nossa vida. Só o Senhor tem. Mas, olha lá. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras, as obras que ele acabou de dizer ali, negar-se a si mesmo, negar a sua vida. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E aí eles veem a transfiguração, logo depois a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora, preste atenção, a cruz, ela tem um elemento dinâmico e que vai fazer com que nossa vida gere a vida de Cristo no nosso dia a dia. É um negar-se, é um examinar-se. Paulo usa outras palavras lá que nós lemos ainda há pouquinho, ele diz, examinai vós mesmos para ver se Jesus está em vós e para ver se vocês estão no caminho. Gente, esse examinar é diário. Essa condução, ela é sistêmica, mas ela é orientadora, ela é santificadora e ela traz para nós verdadeiramente um mover extremo de morte, mas uma glória extrema de libertação, consciência e grande salvação nas nossas vidas. Você já saiu do seu lugar? Ou você continua ainda debaixo dos mesmos princípios elementares? Hoje nós comemos um pouquinho de leite, mas quem sabe esse leite possa trazer força para você, para que você possa andar em obediência, para que o Espírito possa perceber o discernimento de coisas que se desdobram espiritualmente. A cruz de Cristo, só Ele podia levar, e só Ele tinha o poder de carregar essa cruz. A nossa cruz, não passe para ninguém levar. Se você não está carregando a sua cruz, é porque você está perdendo a sua vida. Mas se você está carregando a sua cruz e perdendo sua vida, então você vai salvá-la. Mas se você está guardando ela, com seus milímetros e suas forças, saiba de uma coisa, além de perder, você não vai se achar. A grande decepção que eu acho no tempo que encontraremos, quando encontrarmos com o nosso Senhor, é que caminharemos em vão, fizemos tantas coisas, mas nunca pelo respaldo da glória do Senhor. Escute bem isso, irmão. Tudo que você fizer, se não for por Cristo Jesus, não é aceito diante do Pai. Tudo que você precisar, se não for por invocação do céu descer à terra, de forma alguma foi Deus que respondeu para você.
Você precisa ter grande discernimento de coisas espirituais para que Deus verdadeiramente manifeste a sua glória e traga sobre a sua vida um seguir Jesus, um negar-se diariamente, uma convicção de conduta e fé. Você pensa que isso é muito fácil, amado? Você não tem noção o que espiritualmente, dentro deste recinto, nessas 4 paredes, o inferno está atacando você agora. Você não tem noção. Eu só olhando por aqui, uns 3 dormindo, uns 4 bocejando, cabeça longe, não consegue resistir. Uma opressão do diabo, meu filho, não vai atacar você lá fora, ela vai atacar você aonde sua vida muda. O diabo nunca vai estar preocupado se eu chegar aqui, der 2 pulinhos e gritar e dizer que você vai sair vitorioso. Você besta, acredita, sai e se quebra todo. Mas eu estou lhe dizendo que se você negar a si mesmo, você vai sair daqui com uma vida cheia de coragem e ousadia para ter uma vida obediente. E a cruz de Cristo vai mortificar os feitos do inferno na sua vida. E o inferno será exposto dia após dia. E o triunfo de Cristo na sua vida, a cada pisada, a glória dele virá sobre você. Mas isso é difícil de botar na cabeça, porque o coração ficou tardio em ouvir. Não consegue discernir as coisas espirituais. Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque coisas espirituais se discernem no Espírito. Quando nós queremos ter conhecimento de Deus, enfrentamos grandes lutas, porque não conseguimos perceber essa manifestação de Deus espiritualmente, trazendo para nós a edificação de uma vida aprovada diante de Deus. Amado, como seria bom que Deus pudesse fazer com que você ficasse santo de um dia para o outro, e todo mundo pudesse ver tua santidade. Ainda bem que esse tratamento é individual. Você pode ser, quem sabe, um irmão muito santo, dedicado, ora, lê Bíblia, mas ninguém da igreja sabe isso. Querido, não se preocupe. Se Deus sabe, é o que importa. A santidade e o tratamento na sua vida é de Deus em você e de você com Deus. Não para mostrar para ninguém e nem para ser alguma referência. Porque se Cristo estiver em você, você vai ser uma referência. Queira ou não, você será uma referência do céu. Agora, se Cristo não estiver em você, você não vai ser referência. Você vai pedir ajuda para pastor, você vai querer dirigir culto, você vai querer pregar, você vai querer fazer um monte de coisa. Mas você nunca vai ser referência no reino de Deus. Porque a referência do reino de Deus não é pelo que se faz, é pelo que se é. Não é pelo que se busca, é pelo que se nega. Não é pelo que se conquista, mas é pelo que é conquistado por Deus. A luta espiritual, querido, às vezes nós temos como embate uma associação apenas externa. A maior luta espiritual que nós temos e o maior combate espiritual que o inferno tem é na sua mente, é contra você mesmo, é você lutando contra você. Saiba disso, a maior cruz que você tem para carregar é você mesmo. As maiores dificuldades que você tem para triunfar, é você que vai optar por negar a si mesmo. Por isso o texto já deu a chave. Se você não negar a si mesmo, querido, você está lascado, porque Deus não vai entrar para fazer algo em você, se você não colocar o teu eu, a tua própria vontade, fora do padrão. Porque o padrão estabelecido no reino de Deus é dele. Você teria no seu coração desejo de buscar verdadeiramente Deus e suplicar que esse Deus agora venha reinar na sua vida, dominar você, para que você agora caminhe em obediência e produza frutos de justiça? Você teria coragem disso? Sabe quais as consequências disso, filho? O Espírito Santo vai encher você. Ah, que bênção! Bênção, meu filho. Tudo que vem do céu tem consequências na terra. O Espírito Santo, ele está louco e disposto para encher a todo aquele que crê. Porque encher do Espírito é pela fé. Agora, o fruto do permanecer cheio é uma conduta que realça essa glória de Deus e traz sobre nós este chamado, esta ação, este poder do céu. Que Deus possa trazer na sua vida
discernimento, para que você saiba andar com consciência, com clareza, discernindo as coisas boas e as coisas más. A aparência do que é verdadeiro e a convicção das coisas que são corretas. Se você não conseguir esta obra maravilhosa do Espírito de revelação, você não vai conseguir perceber de forma alguma, de maneira alguma, as ações do céu na sua conduta diária. E você não vai poder ser obediente ao Senhor. Você vai ser obediente em alguns pontos. Sua vida será pontuada. Não será uma vida reta. Não será uma vida digna, orientada e cheia da presença do Senhor.